Você já ouviu falar em pesquisa qualitativa? Ainda não? Então fica comigo, que depois da vinheta eu te digo. Fala, minha galerinha linda, professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à tua casita, canal Bíblia Responde. Hoje nós iremos estar trabalhando o tipo de pesquisa ponto 5.2. Isso significa que eu já tenho o 5.1 e os itens anteriores. Assim sendo, se é a tua primeira vez aqui conosco, dá uma parada, vai aqui ao lado na tua sugestão, assiste os tipos de pesquisas anteriores e depois corre para o abraço. Nós já vimos até então que a nossa pesquisa ela é dividida em 5 grandes blocos, quanto à natureza, quanto ao objetivo, quanto ao procedimento, quanto ao objeto e quanto ao nível. Nós estamos exatamente trabalhando quanto ao nível, que pode ser uma pesquisa quantitativa, que foi o que nós trabalhamos na aula passada, pode ser uma pesquisa qualitativa ou pode ser uma pesquisa quali-quant, que a gente chama de pesquisa mista, não é? E aí nós iremos estar trabalhando o nosso específico tipo de pesquisa qualitativa. Na aula passada era quantidade. Agora é lembra? Qualidade. Então, a nossa pesquisa qualitativa é aquela que não vai querer só saber que o fenômeno existe, como na quantitativa. Agora, galera, eu vou querer entender o funcionamento desse fenômeno. Eu vou querer compreender como é que ele funciona da forma A e não da forma B, sacou? Eu quero compreender o porquê o fenômeno está ocorrendo desta forma. Então, isso que é a minha pesquisa qualitativa. Significa que o meu foco agora vai ser qualificar o funcionamento daquele fenômeno. Então, em relação ao nosso exemplo, eu vou pegar exatamente o mesmo exemplo da semana passada. Então, nós tínhamos os meus alunos da disciplina de catalogação, que estão no 3º período do curso de biblioteconomia e estão completamente desmotivados, desanimados, desesperados, todos os hados da vida, quando a Guilhermina entra para ministrar a aula de catalogação. Aí a Guilhermina começa a ficar desesperada, não é? Por quê? Porque quando ela se depara na turma, ela vê que a sua galerinha do 3º período do curso de biblioteconomia está desmotivada. Por alguma razão, eles estão desmotivados. E olha que a Guilhermina é uma excelente professora, hein? Isso não sou eu que digo, tá? Então, a partir disso, meus amores, na vez passada, eu queria diagnosticar se de fato eles estavam ou não desmotivados. Eles iam me dizer sim ou não. Agora, eu não quero só saber sim ou não. Eu já tenho uma hipótese na cabeça, eu tenho certeza que eles estão desmotivados. E eu quero, a partir do meu objetivo, analisar as razões que estão levando à bendita desmotivação. Então, por isso que eu coloquei assim, analisar as razões que estão deixando os discentes do 3º período do curso de biblioteconomia desmotivados. Eu quero entender o porquê, o que está fazendo com que a minha cabritinha está assim com essa cara de choro. Cada vez que eu entro na sala, cada vez que eu vou apresentar um conteúdo novo, não é? Então eu quero entender. Por quê? Porque o meu foco é melhorar para modificar essa realidade.
Porque se a realidade continua, qual vai ser a tendência? Estado de entropia, como a gente fala na administração, ou seja, bagunça, morte, no caso deles, reprovação em massa. E não é isso que a professora Guilhermina deseja. Então ela quer compreender o porquê, as razões, os motivos que essa minha galerinha está tão desmotivada. Então é por isso que eu vou começar a partir de algumas perguntinhas básicas para eles, não é? Como, por exemplo, por que você se sente tão desmotivado ou tão desmotivada na minha aulinha querida de catalogação? Aí a galera vai me responder, não é? Por que você acha que a aula de catalogação acaba desmotivando você especificamente? Aí a pessoa vai dizer, não é? Ou eu também posso chegar e começar bem assim. Você gosta das aulas de catalogação? Se não, e que eu acho que a resposta já vai ser se não, porque está desmotivado, não é? Aí eu boto se não, vírgula, por quê? Aí a pessoa vai dizer, olha, eu não gosto porque o assunto é chato, porque a professora é autoritária, porque é muito cedo a aula, porque de fato, gente, é das 7h30 da manhã às 10, ou então é das 10 a 12h30, então é horário que eles ficam tudo desesperados, não é? Então eu vou tentar. Agora tu tá entendendo, galerinha, que as perguntas que eu estou fazendo são perguntas abertas. Que diacho é pergunta aberta? É quando a gente dá liberdade para o sujeito da nossa pesquisa colocar a opinião que ele está passando na cabecinha dele. Então, eu quero saber a sua opinião. Eu quero que tu me dê um retorno da minha pergunta. Então, eu não faço pergunta fechada, que é aquela que já tem as alternativas, que tu não pensa, tu só sai lendo e marcando. Isso a gente chama de pergunta fechada. Eu uso muito isso na pesquisa quantitativa. Mas aqui, se eu quero ter a opinião, eu tenho que fazer perguntas abertas, tá? Então, o que eu quero com a pesquisa qualitativa? Obter a opinião dos meus alunos e das minhas alunas. Eu quero ter o feedback dos meus sujeitos, que no caso específico desse meu exemplo, qual é esse meu feedback? A visão da turma em relação às aulas de catalogação. Justamente para compreender o que está levando ao desmoronamento dos meus pimpolhos, não é? No sentido de propor melhorias para reverter esse quadro tão desolador para eles e principalmente para a professora, que chega toda bonita, bela, formosa, animada para ministrar a aula e diante de uma desmotivação daquela, até ela não consegue render da forma como ela gostaria de render, não é? Então, significa o que, meus bebês? Que a partir de agora, a base da minha pesquisa passa a ser a compreensão do porquê, do motivo, da razão, ok? Então, o porquê passa a ser, então, a base da minha pesquisa, quando eu estou tratando de pesquisa qualitativa. E aí, a gente pegando um texto da autor e da autora, que você vai começar a ler, você vai ver que eles vão falar de outras ou com outras palavras, mas vão fazer a mesma coisa que a citação que eu trouxe aqui. Então, olhem só. A pesquisa qualitativa é aquela que vai trabalhar com o universo de significados, universo de motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, mais profundo dos processos e mais profundo do fenômeno. E eu não vou
resumir, reduzir apenas a operacionalização, ou seja, a quantificação das minhas variáveis. Tá vendo? Então eu vou trabalhar automaticamente, se eu conseguir o meu bichinho, eu vou trabalhar automaticamente com o que, meus amores? Com os motivos. O que está levando a minha galera a ficar tão tristonhos, tão desesperados, tão desmotivados nas minhas aulitas de catalogação? Então, eu tenho que ter na minha cabeça que a pesquisa Quali passa a ter como meta a compreensão do funcionamento do fenômeno, para poder propor uma solução no sentido de reverter aquele quadro. Beleza? Tá? E aí, para eu conseguir ter essa opinião, ter esta compreensão, para eu entender bem minuciosamente o porquê o fenômeno está funcionando da forma A e não da forma B, eu tenho uma outra diferença em relação à pesquisa Quant. Lembra que na Quant eu tenho que ter um número cada vez maior, porque quanto maior o número de sujeito, mais representativo é o retorno que eu vou dar em relação ao meu universo ou à minha população, não é? Só que aqui, galera, na pesquisa qualitativa é o inverso. Então, a amostragem da pesquisa Quali é inversamente proporcional à amostragem da pesquisa Quant. Por quê? Porque agora, para eu ter o foco no processo de qualificação, eu tenho que ter quanto menor a minha amostragem, melhor é a minha compreensão, porque eu posso ir mais profundo daquele meu grupo de sujeito para compreender o porquê o fenômeno de fato está acontecendo desse jeito, ok? Então, vamos agora de exemplo real. Eu peguei uma dissertação que foi feita pela Elizabeth e essa dissertação ela tem o seguinte título: Percepções sobre a utilização e efetividade da pesquisa qualitativa no marketing eleitoral. O que a Elizabeth ela quis com seu estudo de mestrado? Ela fala o seguinte no seu resumo: a dissertação ela busca avaliar a efetividade da pesquisa qualitativa no marketing eleitoral, através de exemplos de grupos de discussão e de depoimentos de profissionais de marketing que utilizam o marketing eleitoral como instrumento para a elaboração e aprimoramento de campanhas eleitorais. Para atingir o objetivo, duas técnicas de pesquisas qualitativas foram aplicadas em momentos diferentes. O primeiro, grupo focal, e o segundo, entrevista individual. Os grupos focais aconteceram durante a campanha eleitoral de 2006, durante o período em que estavam ocorrendo os programas dos candidatos, né? No horário eleitoral gratuito na TV aberta. A entrevista, que foi individual, ela já foi estabelecida em profundidade. Olha, em profundidade, tá? Em 2008, com profissionais que trabalhavam em campanhas eleitorais. E aí tem o seu trunfo, o trabalho, aí tem o resto do nosso resumo. Mas olha aqui o que foi que a Elizabeth fez quando foi com os seus sujeitos. Ela trabalhou
entrevista, individual. Então, vamos detalhar bem o processo de coleta e de análise dos dados que a Elizabeth fez. Primeiro, como instrumento, ela utilizou entrevista. E dentre os sujeitos, meus amores, ela só optou pelo número de 8. Estão sacando? Se fosse uma pesquisa quant, esse resultado dela ia ser completamente, dependendo do teu universo, da tua população, insignificante, pesquisa invalidada. Mas como isso aqui é uma pesquisa qualitativa, quanto menor, melhor o número de sujeito, ela optou apenas por 8 pessoas. E ela fez entrevista e tu vais verificar que essas perguntas foram abertas porque ela queria qualificar o seu fenômeno, compreender por que as pessoas, esses profissionais de marketing, faziam uso do marketing eleitoral, tá? E qual foi o processo de análise? Análise do conteúdo. Por quê? Porque quando a pesquisa é qualitativa, eu quero entender o porquê o fenômeno funciona, eu vou analisar o conteúdo ou vou analisar o discurso. Ela quis analisar o conteúdo. Diferentemente da pesquisa quant, que na pesquisa quant, como a pessoa não pensa, ela só vai preenchendo com xizinho as alternativas que eu estou estabelecendo, eu uso procedimento estatístico, porque eu não penso. Eu vou ver quantos por cento falo sim, quantos por cento falo assado, quantos por cento falo não, e assim vai embora. Aqui, ela queria entender como é que as pessoas, os profissionais de marketing, estavam aplicando justamente a pesquisa qualitativa durante as campanhas. Então, o que foi que ela fez? Ela estabeleceu um roteiro de entrevista. Percebam que foram 10 perguntas. Todas as perguntas são perguntas abertas, porque ela quer saber a opinião do profissional de marketing. Olha a primeira pergunta que ela coloca. Há quanto tempo você trabalha com campanhas eleitorais? Por quê? Quanto mais tempo eu tenho, mais experiência eu tenho. Então, pode ser que quando ela começa a analisar por que o elemento A, ele não está fazendo uso corretamente da pesquisa qualitativa dentro do marketing, porque o cara começou agora, o cara ainda está verdinho, tá? Ah, não, isso já está melhor porque ele já tem uma vivência maior. Então, é importante saber o tempo que tu faz determinada ação, com toda certeza, não é? Você poderia me dizer qual a diferença entre marketing político e marketing eleitoral? Então, ela quer saber se tu está seguro ou não do teu papel, da tua função enquanto profissional de marketing dentro daquela campanha eleitoral. Por quê? Porque eu, enquanto candidata, eu dependo de ti para eu ganhar o pleito. Então, eu tenho que confiar no meu profissional de marketing. Por quê? Porque ele tem que me dizer qual é o caminho que eu vou seguir e vou ter a vitória ao final do turno e eu vou conseguir ser uma vereadora, ou uma senadora, ou uma presidenta, né? E assim vai embora, ok? Na sua opinião, olha aqui, ó, na sua opinião. Então eu tô dando a liberdade, eu não, no caso a Elizabeth, tá dando a liberdade para o sujeito apresentar o seu feedback, o seu pensamento, a sua visão acerca de algo ou de alguém. Então, no caso dela na sua opinião, como as campanhas evoluíram? Se modificaram desde que você atua nesta área? Então, ela quer saber, tá a mesma coisa, não tá? Se o cara é novinho, ele não vai dizer bem assim, eu não sei porque eu estou entrando agora nesse mercado. Se o cara já está há muito tempo, vai dizer, olha, houve uma evolução, piorou, melhorou e assim vai embora.
Então, depois que todos os 8 sujeitos responderem isso daqui, ela vai pegar a questão 1 dos 8, vai ler e vai fazer uma análise do conteúdo que está ali, para tentar compreender por que está acontecendo o assado e não cozido, aquele fenômeno que ela se propôs a estudar. Ok, meus amores? Tá? Isso significa que a nossa pesquisa qualitativa, eu vou tentar olhar o meu fenômeno, mas de uma maneira muito mais aprofundada. Eu não vou poder, na pesquisa qualitativa, dizer que os meus alunos estão desmotivados, mas por alguma razão. Não, eu não posso fazer isso. Se eu estou me propondo a estudar uma pesquisa a partir da pesquisa qualitativa, quando eu chegar para você, eu vou ter que te falar o porquê a minha galera está desmotivada durante as minhas aulas de catalogação. Diferente se for uma pesquisa quant. Na quant, basta eu falar para você, de fato, a galera está desmotivada. Não, a galera não está desmotivada. É a impressão da professora Guilhermina. Isso é a quant. Na quali, eu tenho que dizer o porquê eles estão desmotivados, ou então o porquê é impressão da Guilhermina, mas eles não estão desmotivados, porque eu consegui entender os motivos, a razão por que os moleques estão, cada vez que a Guilhermina entra na sala, esparramados na cadeira, em vez de estar numa posição esperando para começar a aula 7 horas da manhã, bela e formosa com a professora. Ok, meus bebês? Tá? Então, quanto ao nosso nível, a nossa pesquisa pode ser 100% objetiva, 100% subjetiva, ou eu posso unir as duas. Quando eu quero 100% objetiva, eu me volto para a pesquisa quantitativa, que apenas diz que o fenômeno existe ou não existe. Se eu olho para uma pesquisa 100% subjetiva, eu vou te explicar o porquê o fenômeno existe, ou eu vou explicar o porquê o fenômeno não existe. E tem a pesquisa mista, que é aquela que eu tanto digo que o fenômeno existe, quanto eu te digo o porquê ele existe desse jeito. Beleza, meus amores? Ok? E por aqui a gente vai ficando. Se você gostou do que viu, o que ouviu, inscreve no canal, ativa o sininho, nos segue nas redes sociais. E não esquece, hein? Passe esse conteúdo também para os teus colegas ou para as tuas colegas. Afinal, se é importante para ti, também é importante para o resto da galera, não é, gente? Fica bem, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!